Olá pessoal, tudo jóia? Vim hoje aqui comentar com vocês o tema 1114 do Superior Tribunal de Justiça. Bem, nesse tema é importante a gente fazer algumas explicações. Inicialmente, em que pese haver entendimento do próprio Superior Tribunal de Justiça, admitindo o interrogatório quando pendente de cumprimento carta pecatória expedida para oitiva de testemunhas e da vítima, a jurisprudência majoritária nas cortes superiores vem evoluindo e se sedimentando no sentido de que a nulidade ocasionada pela inversão da ordem prevista no artigo 400 do CPP. No entanto, a alegação está sujeita à preclusão e à demonstração do efetivo prejuízo. Os parâmetros em aparente oposição são, portanto, o artigo 222, parágrafo 1º do Código do CPP e o artigo 400 do mesmo diploma legal. Ao que se pode enfeixar a controvérsia, coloca-se em ponderação os princípios da celeridade processual e do devido processo legal, especialmente na sua dimensão da ampla defesa. A audiência de discussão e julgamento é o principal ato do processo, no momento no qual se produzirão as provas, sejam elas testemunhais, periciais ou documentais, ao fim da qual a decisão será proferida. Por esta razão, o artigo 400 determina a coitiva da vítima, das testemunhas arroladas pela acusação e depois pela defesa nesta ordem, eventuais esclarecimentos de peritos, acariações ou reconhecimento de coisas ou pessoas e, por fim, o interrogatório. Tal artigo, introduzido no ordenamento pela Lei 11.719, de 2008, significou a consagração e maximização do devido processo legal, notadamente na dimensão da ampla defesa e do contraditório, ao deslocar o interrogatório para o final da instrução probatória. Na moderna concepção do contraditório, segundo a qual a defesa deve influenciar a decisão judicial, somente se mostra possível a referida influência quando a resposta da defesa se embasar no conhecimento pleno das provas produzidas pela acusação. Somente assim se pode afirmar a observância ao devido processo legal na sua fase do contraditório. Sob outro enfoque, ao réu incumbe arguir a nulidade na própria audiência ou no primeiro momento oportuno, salvo situação extraordinária em que deverá argumentar a excepcionalidade no primeiro momento em que tiver conhecimento da inversão da ordem em questão. Cabe também à defesa a demonstração do prejuízo concreto sofrido pelo réu, uma vez que se extrai do ordenamento a regra geral segundo a qual as nulidades devem ser apontadas tão logo se tome conhecimento delas ou no momento legalmente previsto, sob pena de preclusão, tal como dispõe o artigo 572, incisos do CPP. No caso concreto que foi julgado no recurso, observou-se que o primeiro momento em que a defesa apontou a nulidade pela violação do artigo 400 do CPP foi em razões de apelação. Isso porque, ao que se observa nos autos, não é difícil notar a insuficiência da defesa exercida pelo advogado dativo. As nomeações de advogados dativos para o ato de interrogatório, bem como para a apresentação de defesa prévia e alegações finais, parece não ter suprido minimamente o direito à defesa enunciado pela Constituição da República, nesse caso concreto. Em sendo assim, é possível se reconhecer que, no primeiro momento em que o réu estava sendo representado por um advogado, foi arguída a nulidade. Esta deve ser reconhecida, notadamente nesta hipótese em exame em que a prova é exclusivamente oral, uma vez que os laudos de exame de conjunção carnal e de exame de ato libidinoso não corroboram os fatos e tampouco o relatório psicológico é categórico sobre a veracidade da versão narrada pela vítima. Por tal razão, deve ser reconhecida a nulidade arguída, determinando-se que o réu seja novamente ouvido em atenção ao artigo 400 do CPP. A tese jurídica afirmada foi a seguinte: o interrogatório do réu é o último ato da instrução criminal. A inversão da ordem prevista no artigo 400 do CPP tangencia somente a oitiva das testemunhas e não o interrogatório. O eventual reconhecimento da nulidade se sujeita à preclusão, na forma do artigo 571, inciso 1 e 2 do CPP, e à demonstração do prejuízo para o réu. Pois bem, pessoal, esse é o breve resumo que eu fiz para vocês sobre o tema 1114 do STJ. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê um like. Continue inscrito aqui no meu canal do YouTube e me sigam lá no meu Instagram, @JoãoPauloPiropo. Um forte abraço e até a próxima.